Eu espero que bem. Olha só, 20 anos de comemoração do advento da Lei Maria da Penha em nosso ordenamento jurídico. Então, notícia fresquinha, aqui de 2 dias, onde as medidas protetivas, aí está informando que as medidas protetivas crescem 270% entre 2000 e 2026. Então, também temos a informação que o Brasil registra uma média de 2 medidas protetivas concedidas por minuto, equivalente a uma mulher recebendo proteção judicial a cada 30 segundos. O dado foi divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e para algumas pessoas, meio desmioladas, isso é motivo de comemoração, embora isso evidencie que nós estamos vivendo em um país insano, onde a medida protetiva se tornou uma indústria vital dentro da República Federativa do Brasil para manter injustiças, falsas acusações e sendo utilizada, todo mundo que milita no direito, os operadores do direito sabem disso, uma medida que é utilizada dentro de ações de divórcio para finalidades distintas. E este monstrengo jurídico está na iminência de ser aplicado a todas as relações homem-mulher, independentemente da existência de afeto, relação doméstica ou qualquer outra relação que tenha a ver com a afetividade entre homem e mulher. Isso aqui será aplicado a todas as relações, relações laborais, funcionais, condominiais, até mesmo com gente aleatória no meio da rua. Então se fala sobre o crescimento também das medidas protetivas, ao mesmo tempo que é um crescimento da violência contra a mulher. Obviamente há um crescimento. É como quando as pessoas dizem o seguinte: olha, o feminicídio aumentou tantos por cento. É claro que aumentou o feminicídio, porque tudo é feminicídio. Porque não existiu crime de feminicídio, existiu crime de homicídio. Então, se você tem agora o crime de feminicídio, obviamente você terá dados assombrosos com o feminicídio. O feminicídio crescendo, porque tudo que acontece com a mulher agora é feminicídio. Se uma mulher for vítima de um latrocínio, é feminicídio. Se uma mulher for vitimada por sua companheira, ela é lésbica e for vitimada por sua companheira, também é feminicídio. E aumentaram também, a notícia diz aqui, vários crimes contra as mulheres que demandam a concessão de medidas diversas. Obviamente, porque nós não tínhamos certos crimes. Por exemplo, a violência psicológica. Até pouco tempo nós não tínhamos esse tipo penal bizonho em nosso ordenamento jurídico, e agora temos. Então, obviamente, teremos muitos casos de violência psicológica sendo registrados. Alguém diz: nossa, mas bizonho como? Bizonho porque é uma conduta que foi tipificada como crime, mas que você não entende como essa conduta. Porque qualquer coisa pode ser enquadrada como uma violência psicológica. E aí, outras violências também, Violência processual, violência patrimonial, violência cibernética. No campo da violência processual, por exemplo, é um absurdo, Você já não tem ampla defesa e contraditório. Quando se envolve esse tipo de questão, homem e mulher. E se você tentar se defender, dependendo das ferramentas que você utilizar para se defender, você pode ser acusado de estar praticando uma violência processual. Violência patrimonial também aberrante, porque um casal pode dispor de seu patrimônio como bem entender. Agora, determinadas condutas do homem em relação a esse patrimônio podem ser compreendidas como uma violência patrimonial. Já no caso da mulher, não, É como o exemplo clássico da violência psicológica, onde uma mulher coloca um rastreador no carro do marido. Então, isso não é nenhum ilícito. Agora, se o marido coloca um rastreador no carro da esposa, isso é um ilícito. Então, obviamente, esses dados, eles vão aumentando, Eles vão aumentando cada vez mais, porque cada vez mais vão se enquadrando como crime, como condutas típicas, condutas que antes não eram consideradas crimes. Então, a tendência disso aqui é só aumentar. Em momento algum, a Lei Maria da Penha foi pensada para vir à luz, para proteger mulheres que realmente se encontravam em situações de vulnerabilidade. Não. O objetivo foi realmente fomentar o ódio, a misandria, a discórdia, a perseguição e trazer para o nosso ordenamento jurídico instrumentos que podem ser utilizados para outras finalidades, Repito, muito advogado sabe disso, que você utiliza a medida protetiva também dentro de ações de divórcio para assim conseguir vantagens específicas para uma mulher dentro daquela ação que era apenas de natureza civil. Olha o volume industrial disso aqui. No início da série histórica, eram 28.179 medidas em um único mês. Em 2026, o volume alcançou o pico de 104.389 medidas protetivas sendo concedidas, um aumento de aproximadamente 270%. Você não anda nas ruas vendo corpos de mulheres por aí jogados.
você não está em sua casa escutando gritos de mulheres sendo torturadas, você não anda por aí, seja na rua, seja no seu bairro, condomínio, no local onde você trabalha, e você vê mulheres cheias de hematomas. Para chegarmos a esse ponto aqui, né? Eu tenho certeza que a maior parte dessas medidas protetivas, elas são concedidas com base no argumento da ameaça ou da violência psicológica, ou violência patrimonial, ou violência cibernética, ou violência de qualquer outra ordem, para lembrar a própria Maria da Penha, né, que deu origem a esta lei aqui. O nome dela deu origem a esta lei, ou melhor, o nome dela batizou esta lei bizonha. Como ela diz, eu não sabia que eu sofria violência, porque violência para mim era apenas apanhar, mas eu era vítima de violência psicológica. Ela já falou isso em várias entrevistas. E recentemente, né, eu fiz até um vídeo sobre o fato inusitado que ocorreu em nossa republiqueta de merda, onde o ex-marido da Maria da Penha, o Marco Antônio Viveiros, né, salvo engano, ele tem origem colombiana, ele foi preso por dar uma entrevista que sequer foi ao ar, cara. Então também já chegamos a esse ponto. Vem agora também a lei contra a misoginia, que vai alterar a lei de racismo para equiparar a misoginia ao crime de racismo, crime inafiançável, imprescritível, e será muito divertido de ver o circo pegando fogo, até porque isso já está atingindo todo mundo, né? Esses dias a gente viu a notícia daquele juiz de direito em Minas Gerais que estava bebendo e fumando em uma audiência, uma teleaudiência, né? Audiência virtual. Ele tinha medida protetiva promovida pela esposa dele. Nós tivemos um caso emblemático do Buzzi. O Marco Buzzi foi expulso do STJ sob a acusação de importunação sexual ou de outro crime ali, onde enquadraram, porque ele teria encostado o pênis ereto em uma mocinha. A prova foi a declaração da mocinha. E ele veio ao Brasil dizer que era broxa, né? Juntou vários laudos dizendo que tinha disfunção erétil e que nunca poderia ter encostado o pinto ereto no bumbum da menina. Então, mesmo assim, o STJ se reuniu e o expulsou. Um caso muito engraçado também, recente que eu trouxe aqui, foi o daquele promotor de justiça do Pará, que inclusive elaborou a cartilha dos direitos das mulheres, e também é autor de uma monografia sobre leis de proteção à mulher, e depois ele mesmo foi vitimado por uma medida protetiva de sua esposa, porque a esposa alegou que ele estava mexendo com o psicológico e com o bem-estar emocional dela. Então, cara, por um lado será engraçado, porque não sobrará um. Todos cairão, independentemente de poder financeiro e de poder político em suas mãos e dos cargos que ocupem. Enfim, né, comemoração aí recente dos 20 anos da Lei Maria da Penha e pessoas comemorando esse instrumento esdrúxulo que está saindo das relações domésticas e está começando a ser aplicado em outras relações, isso de forma difusa. E com a decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, com certeza isso aqui se aplicará a todas as relações sociais, turbinando-se tudo isso também com a aprovação da Lei de Combate à Misoginia, que alterará a Lei de Combate ao Racismo. Então será no salve-se quem puder, mas na verdade ninguém se salvará disso aqui, meu amigo. E eu digo mais, se o Supremo não tomar essa iniciativa de realmente estender a aplicação dessa lei a todas as relações, o legislador fará isso, para logo, para breve. Há uma grande corrida aí entre parlamentares, né, deputados e senadores, para ver quem aprova mais leis misândricas. Então, se isso não for feito pelo Supremo, será feito pelo Congresso, tenho certeza disso. E quem quer que seja o presidente da República sentado lá naquela cadeirinha no Planalto, ele sancionará com muito gosto essa alteração legislativa para aplicar a Lei Maria da Penha a tudo. Isso será utilizado, inclusive, em palanque para possível eleição. Bem, era só isso que eu queria compartilhar, alguns apontamentos sobre esses 20 anos da Lei Maria da Penha e as medidas protetivas que se tornaram uma indústria em nosso país, porque isso não é normal, crescem 270% entre 2020 e 2026, 2 medidas protetivas concedidas por minuto, cara. Isso não é normal, né? Mas as pessoas estão achando normal. Enfim, vou ficando por aqui, abraço a todos, tudo de bom e até a próxima.